Uhum. Bom, pessoal, vou fazer com vocês aqui hoje um pouquinho de conjuntos, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? As operações com intervalos. Como que é assim? Bom, primeiro, a gente vai trabalhar com o conjunto junto dos reais. Lembrando que o conjunto dos reais a gente tem nele os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. A gente já falou disso em aula, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, por exemplo? A gente tem um conjunto A, ele vai vir escrito aqui, ó, mais ou menos assim. Conjunto A, x pertence aos reais. Cuidado sempre com isso aqui, ó, que você tem que sempre descobrir e perceber se isso aqui é real, é inteiro, é natural, qual é o conjunto que está dizendo, tá? Então eu tenho, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Eu tenho uma situação aqui. Eu quero a união com o conjunto B. X pertence aos reais, tal que x ele é menor ou igual a menos 2, ou maior, x é maior do que menos 2, e o x ele é menor ou igual a 5, certo? Então a primeira operação que eu quero é união. Lembrando que união a gente junta todo mundo do primeiro conjunto com o segundo conjunto. Bom, intervalos, bom que vocês já percebam que de um ponto a um ponto B, nos reais, eu tenho infinitos valores aqui dentro. Eu tenho frações, eu tenho número decimal, eu tenho dízimas periódicas, não periódicas, eu tenho um infinito número de valores aqui, ó. Por isso que a gente trabalha com intervalos. Então, o que que eu tenho? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é escrever o intervalo A. X pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a menos 1. Então, eu tenho uma reta, uma bolinha fechada no menos 1, e eu tenho uma reta assim, ó. Se ele é maior ou igual, ele vem aqui para o lado positivo, tá? Então, aqui você tem o zero, ó, e ele está aumentando aqui infinitamente. Esse é o conjunto A. O conjunto B, é um valor de x que está entre menos 2 e 5. Então, menos 2, ele está aqui com a bolinha fechada. Por que bolinha fechada? Porque é menor ou igual. E aqui, ó, ele vai até o 5 com a bolinha fechada também. Certo? E aí eu quero fazer a união dos dois. Se eu quero a união dos dois, eu quero juntar. Então, quando eu pego união, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu pego o menor valor de todos, que é o menos 2, e eu pego o maior valor de todos. Nesse caso aqui é infinito. Então, quando eu faço a união com B, eu estou pegando aqui, ó, bolinha fechada no menos 2, e ela vai para o infinito, passando aqui pelo 5 positivo, e ela vai para o infinito. Então, isso aqui é a união desses dois conjuntos, porque a gente está trabalhando com intervalos, tá? Intervalos de valores. Se eu quisesse fazer a interseção, A é igual, x pertence aos reais, tá o quê? Vou colocar um valor diferente, tá? X maior ou igual a 10. Beleza. E eu tenho aqui um conjunto B, que é x pertence aos reais, tal que x menor do que 2, x maior do que 2, e x menor ou igual a 20. Beleza. Vamos escrever os dois conjuntos. Eu pego o conjunto A, ele é maior ou igual a 10. Então eu boto aqui, ó, fechado no 10. Se ele é maior, ele vai para lá. Eu pego um conjunto B, e ele é, ó, entre 2 e 20. O 2 está antes do 10. Só que a bolinha é aberta, porque aqui, ó,
não tem o igual, então é só aberto. E ele vai até o 20, fechado porque está ali menor ou igual, 20. Como eu quero a interseção entre eles, então eu quero aquele valor que está entre os dois, o valor que está no meio ali, ó, que aparece nos dois ao mesmo tempo. Então a interseção entre eles é esse espaço que eu risquei aqui, ó, entre o 10 e o 20. Então quando eu pego lá, ó, a interseção com B, eu estou pegando quem? Fechado no 10 e vai lá fechado no 20. Tranquilo? E aí a outra operação que a gente fez, da mesma forma aí. Eu vou pegar os mesmos conjuntos da letra B aqui, ó. Letra A, letra B. Então na letra C aqui, eu quero quem? Eu quero agora A menos B, certo? Eu quero que sobre de A quando eu tirar os caras de B. Então vamos usar o mesmo desenho. O A fechado no 10 e vai para o infinito. O B aberto no 2 e vai até o 20 fechado. Como eu quero A menos B, eu quero que sobre de A quando eu tirar o de B. Então eu olho aqui quem está nos dois, ó. Quem está nos dois está aqui. Certo? Até o 20 fechado. Se o 20 é do B, eu não quero ele. Então aqui no A fica aberto. 20 aberto. Então quem eu quero? Eu quero exatamente esses caras aqui, ó. Quero os valores maiores do que 20. Exceto ele, tá? O 20 não entra. Então A menos B, a resposta pode ser dada assim, ó. X pertence aos reais. Tal que X é maior do que 20. Ou pode estar também no desenho. A menos B é igual a bolinha aberta no 20 para o infinito. Aqui também você pode escrever, tá? Como eu falei aqui, ó, entre 10 e 20, eu posso escrever isso aqui sendo a inter B é x pertence aos reais, tal que x menor ou igual, 10 e 20. Aqui eu também posso escrever A união B é igual a x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 2. Tranquilo? Vamos pegar e vamos ver se ficou legal mesmo. Nós vamos fazer mais 3 aqui exemplos, tá? Então vamos aqui, ó. Só virar a folha. Bom, só um pouquinho. Vamos lá. De novo. Intervalos reais e eu quero a união A, união com B, letra A. Letra B, A inter B. E letra C, A menos B. Certo? Eu quero isso aqui. Dados os conjuntos A, X pertence aos reais, tal que X está entre menos 4 aberto e 20 fechado. Letra B, eu quero X pertence aos reais, tal que X menor ou igual a 12. Eu vou colocar um conjunto C. X pertence aos reais, tal que X maior ou igual a 0. E aí eu vou colocar aqui mais umas letras, letra D e letra E, tá? Quero A união com C, eu quero B interseção com C. Pronto. 5 exercícios aqui para fazer. Então vamos fazer esses exercícios aqui bem tranquilamente, vocês vão ver que é bem fácil.
Letra A. A união com B. Certo? Então, o A, ele está lá, ó, entre 4, menos 4 e 20. Menos 4 e 20. Então, ó, aberto no menos 4, fechado no 20. Esse é o A. O B, ele está menor ou igual a 12. Menor ou igual a 12. Então, você tem aqui, ó, mais ou menos o 12, fechado. Menor ou igual a ele é todo mundo, inclusive o infinito, certo? Se eu quero a união, eu pego aqui, ó, do maior até o menor, que é o infinito. Então, quando eu pego A união com B, no desenho vai ser o quê? 20 fechado e vem pro infinito. Se eu fosse escrever isso, A união com B, seria x pertence aos reais, tá o quê? X menor ou igual a 20. Todo mundo estava aqui dentro, tá? Então, esse morreu, letra A. Letra B, fazer de vermelho para não ficar junto demais. Quero A interseção com B, os mesmos conjuntos. Então, o mesmo desenho. O A, menos 4, e vem aqui, fechado no 20. O B, 12, fechado, e vem para cá para o infinito. Só que eu quero interseção. Interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Quem está nos dois ao mesmo tempo? O 12 está nos dois ao mesmo tempo, menos 4 não está no A, certo? Então, como que ficaria isso? A interseção com B é igual bolinha aberta no menos 4 até bolinha fechada no 12. Ou A inter B, x pertence aos reais, tá o quê? X aberto no menos 4, fechado no 12. Aí nós temos o segundo exercício. Terceiro exercício. Foi o A, foi o B, o C. C, mesmos conjuntos, A menos B. Então eu pego lá o A, aberto no menos 4, fechado no 20. O B, eu pego fechado no 12 e vem para o infinito. Eu quero o que sobra de A, quando eu tirar quem está no B. Então, se eu tirar aqui o B, ó, o 12 aqui fica aberto. Então, como que eu ficaria como resposta? A menos B, quem sobrou de A quando eu tirei o B, foi aberto no 12, fechado no 20. Ou A menos B é igual x pertence aos reais, tá o quê? O x menor do que 12, maior do que 12, menor ou igual a 20. Tranquilo? Então, eu vou fazer aqui agora, ó, aqui em cima, a letra D. A letra D, eu quero A, mudou o conjunto, união com o C. O A gente já sabe quem ele é. O A, ele é aberto no menos 4, fechado no 20. O C, ele é maior ou igual a 0. O 0 está aqui, ó, entre o menos 4 e o 20. 0. Certo? Maior ou igual, então ele é bolinha fechada. Maior ou igual, tá lá, ó. Se eu quero A união com C, então eu vou querer o quê? Todo mundo, ó, do menor, que é o menos 4 aberto, até o infinito positivo. Então eu vou pegar menos 4 ao infinito. Se eu fosse escrever isso, A união com C, eu vou pegar x pertence aos reais, tal que x maior, não é fechado, porque o 4 é aberto, maior do que menos 4. Vai até o infinito. E a saideira, eu quero B
interseção com o C. B interseção com o C. O B menor ou igual a 12. Então, B menor ou igual a 12. Então, eu pego aqui fechado no 12. Menor ou igual vem para cá. Fechado. O C, ele é maior do que zero. C, ele é maior do que zero. Então, vamos pensar no zero aqui, ó. Fechado, maior ou igual. Ele vai para lá. Certo? Eu quero interseção. Interseção, eu quero aquilo que está nos dois ao mesmo tempo. Ó, os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, tá de quem? Do 0 ao 12. Então, eu pego o B, interseção com o C, ele vai estar fechado no 0 e fechado no 12. Ou escrevendo B inter C, ele vai ser X pertence aos reais, tal que X fechado, fechado no 0 e no 12. Tranquilo? Bom, até aí, só as aplicações de conjuntos, tá? Então vamos pegar agora, só para a gente dar um prosseguimento aí, eu vou falar de uma fórmula legalzinha. Por exemplo, número de elementos de A união com B. Uma fórmulazinha que vocês têm lá. Número de elementos de A união com B. O que vai ser isso? Vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da interseção de A com B. Por que isso, professor? Vamos lá. Quando eu tenho números de A, eu tenho alguns elementos que também às vezes aparecem no B. Então eu acabo contando eles duas vezes. Por isso que eu tenho que tirar a interseção, tá? Vou mostrar como que a gente vai resolver com essa formulazinha aqui, ó. Então vamos lá. Por exemplo, vou dar um conjunto A com esses números aqui, ó. 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Vou dar um conjunto B, sendo esses aqui. 0, 4, 8 e 12. Certo? E eu quero usar essa fórmula aí, eu quero saber quantos elementos eu vou ter na união de A com B. Ótimo, tranquilo. Eu tenho que descobrir o A eu já sei, o B eu já sei, eu tenho que saber quantos elementos tem na interseção deles. A interseção deles a gente sabe que são os números que aparecem ao mesmo tempo nos dois. Então, o 4 e o 8. Então, aqui, 4 e 8. Para que eu use essa fórmula é muito simples. Eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no primeiro conjunto eu tenho 6, N6. 1, 2, 3, 4. No segundo conjunto eu tenho 4 elementos, N4. A interseção deles é 2, então N2. Quando eu coloco na fórmula aqui, ó, N é igual a união, N de A união com B. Isso vai ser o quê? N de A, 6 elementos. N de B, 4 elementos. Menos a interseção, 2. Então, o número de elementos de A união com B vai ser igual a 10 menos 2. 10 menos 2. Número de elementos de A união com B vai ser igual a 8. Bem simples, bem tranquilo, tá? Vamos reforçar um segundo exemplo só, para afirmar isso aqui, e a gente para. Por exemplo, conjunto A, eu vou piorar um pouquinho, eu quero os divisores de 30. Conjunto B, eu quero os pares menores que 30. A gente já viu em aulas passadas que a gente tem que descobrir quem são esses elementos, certo? Então, conjunto A, eu quero os divisores de 30,
A gente sabe que eles começam sempre no 1 e terminam nele mesmo. Então, o 1 é divisor de 30, o 2 é, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Números que dividem o 30 e o resultado dá exato. Conjunto B, eu tenho os pares menores do que 30. Os pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, menores do que 30, então 30 não entra. Se eu tivesse falado menores ou iguais, aí sim ele entraria. E aí eu olho lá a interseção. A interseção de A com B são os elementos que aparecem nos dois. Então aparece o 2, aparece, o 6 aparece, o 10 aparece e só. Então eu tenho aqui o 2, o 6 e o 10, certo? Para eu usar a fórmula, é só contar agora. A fórmula, ó, N de A união com B. Quantos elementos eu tenho na união de A com B? Número de elementos de A, mais número de elementos de B, menos número de elementos da interseção de A com B. Número de elementos de A, vamos lá. Escreve a fórmula. Número de elementos de A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de elementos de B: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menos a interseção: 1, 2, 3. Então, o número de A união com B é igual a 8 mais 14, 22, menos 3. Número de elementos de A união com B é igual a 19. Tranquilo? Bom, esse vídeo vai estar lá no La Casa de Matemática, tá? No nosso canal. Entra lá, dá um joinha, ajuda a gente aí a compartilhar e façam as atividades que a gente vai colocar no portal para vocês lá, tudo bem? Então, um abraço para vocês, até a próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho mais de conjunto, mais do trabalho mesmo com conjuntos em problemas, beleza? Abraço, até a próxima, tchau!